Entonces nosotros en esta mañana vamos a ver 10 puntos, Então hoje nós vamos ver nessa manhã 10 pontos, 10 características 10 características de una iglesia enfocada en el reino. de uma igreja focada no reino. Que en realidad eso debería ser algo normal. Que na realidade deveria ser algo normal. Pero como no es normal, Mas como não é normal, nosotros tenemos que rescatar nós temos que resgatar estos puntos esenciales de una iglesia que está enfocada en el reino. resgatar esses pontos de uma igreja que está focada no reino. Entonces, primero, la finalidad de la iglesia. Primeiro, a finalidade da igreja. Administrar la agenda del reino de Dios. Administrar a agenda do reino de Deus. La iglesia, ella, la primera mención que Jesús hace a la iglesia A primeira menção que Jesus faz à eclésia se encuentra en Mateos 16. se encontra em Mateus 16. Y ustedes recuerdan que Jesús tuvo un encuentro con sus discípulos. Você recorda que Jesus teve um encontro com seus discípulos. Y él tiene una reunión con ellos y les hace una pregunta. Ele teve uma reunião com eles e fez uma pergunta. Entonces, voy a leer este pasaje no en español y después ella lo va a leer en portugués. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. E eles disseram, e chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essas pedras edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. En este pasaje aparece por primera vez la palabra eclesia. Essa passagem aparece a primeira vez a palavra eclésia. Y es muy significativo el contexto en el cual aparece la palabra eclesía, en español eclesía. É muito significativo no contexto que aparece a palavra eclesia. Eclésia, em português. Entonces Jesús tiene una reunión y él le hace una pregunta a los discípulos. Jesus tem uma reunião e ele faz uma pergunta aos discípulos. Y le pregunta: ¿quién dice los hombres que yo soy? Quem diz os homens que eu sou? Entonces algunos dicen Juan el Bautista, Uns dizem João Batista, otros Elías, outros Elias, otros Jeremías, outros Jeremias, o alguno de los profetas. ou alguns dos profetas. Pero Jesús le dice: ahora ustedes. Yo les Agora pregunto a ustedes, vocês. ¿quién soy yo para ustedes? Quem sou eu para vocês? Y normalmente el primero que respondía a las preguntas era Simón Pedro, ¿no? E normalmente quem respondia primeiro era Simão Pedro. Y entonces él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
tu és o Cristo. E ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque não te revelou nem carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. En realidad fue una revelación que tuvo Pedro directamente del Padre. Foi uma revelação que teve diretamente Pedro do Pai. No fue un entendimiento natural, Não foi um entendimento natural, fue una revelación. foi uma revelação. Y él reconoció que Jesús era el Cristo. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Para nosotros 2000 años después es más o menos fácil dar esa respuesta. Para nós é mais ou menos fácil dar essa resposta depois de 2000 anos. Sin embargo, para él no era fácil esa respuesta. Porém, para eles não era fácil dar essa resposta. Entonces fue realmente una revelación. Então, para eles foi realmente uma revelação. Y Jesús completa esta respuesta a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, E ele também, Jesus disse, eu também digo que você é Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. e sobre essa rocha, ou sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Jesús está haciendo un juego de palabras aquí, Jesus está fazendo um jogo de palavras aqui. porque Pedro, Porque Pedro, en el idioma griego, no idioma grego, es Petra. é pedra. Petra. 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 Esa es la palabra en griego, Petra. Petra. ¿No? Él dice que sobre esa roca E ele disse, sobre essa rocha, edificaré mi iglesia. edificarei a minha igreja. Entonces, Jesús está diciendo sobre la declaración que Pedro hizo, Jesus disse sobre a declaração que Pedro fez. sobre esa declaración que Sob- Jesús es el Cristo, Sobre essa declaração que Jesus fez, que Pedro, él dice, yo voy a edificar mi iglesia. ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Y entonces esto es fundamental porque él usa por primera vez la palabra iglesia. É a primeira vez que ele usa a palavra igreja ou igreja. Él no le dijo a los discípulos, muchachos, tomen papel y lápiz, Eles não disseram aos discípulos, meninos, tomem papel e lápis, que yo voy a darles un nuevo concepto. que eu vou lhe dar um novo conceito. Él dice, sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia. Ele disse, sobre essa declaração edificarei a minha igreja. Entonces aquí surge una pregunta. Então, aqui surge uma pergunta. ¿Por qué los discípulos no le preguntaron a Jesús qué era eso de iglesia? Por que os discípulos então não perguntaram para Jesus o que era igreja? ¿Por qué no preguntaron? Porque não perguntaron. ¿Y por qué también él no agregó una explicación de la palabra iglesia? E também por que ele não acrescentou uma explicação sobre a palavra igreja? Nosotros podemos hacernos esa pregunta. Nós podemos fazer essa pergunta. Porque normalmente los discípulos preguntaban todo lo que no entendían. Porque normalmente os discípulos perguntavam tudo que não entendia. Pero ahora no preguntaron. Mas agora eles não perguntaram. Y Jesús también no explicó. E Jesus também não explicou. Y es la primera vez que él está usando la palabra eclesia. E é a primeira vez que ele estava usando a palavra eclésia. Una explicación muy simple Uma explicação muito simples es que ese término, é que esse termo era muy conocido. era muito conhecido. Todo el mundo estaba familiarizado con ese término. Todo mundo conhecia e estava familiarizado com esse termo. Eclesia Eclésia era conocido. era conhecido. Todos sabían lo que era eclesia. Todos sabiam o que era eclésia. ¿Qué es lo que era realmente eclesia? O que era realmente eclésia? Y eso, esta respuesta práctica